Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Começando então nossa aula de hoje, aula de número 1, iniciando mais uma disciplina. Estamos iniciando esses dias a disciplina Introdução às 7 Leis. Essa disciplina nós teremos uma aula semanal. Entenderam? Uma aula semanal. Nossas aulas serão sempre às terça-feiras, na verdade. Hoje estamos exclusivamente começando na quinta-feira, mas as demais serão toda terça-feira. E então serão 5 aulas toda terça-feira. Cada aula terá uma atividade e cada atividade estará valendo 10 pontos. E ao fim da disciplina, todos aqueles que alcançarem 70% de aproveitamento avançarão assim para a próxima disciplina e assim sucessivamente, ok? Bem, então vamos começar a aula de hoje. Então, para nós explicarmos sobre as 7 leis universais, não tem como começarmos a falar sobre isso pelo futuro, mas sim devemos lembrar que devemos abordar esse ponto sobre onde tudo começa, ou seja, tudo inicia na criação do mundo. Praticamente, como você sabe, Hashem criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele cessou dessa criação e então ele foi criando cada coisa no seu devido tempo. E dentre esses fatos, cada coisa que ia sendo criado no seu devido tempo, tudo era muito bom, ou seja, tudo dentro da sua ordem perfeita. E quando ele chegou no 6º dia, ele criou a sua principal obra, a mais importante, que é o ser humano, do qual ele dotou de uma alma, sim, de uma alma. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança indica semelhança, né? A imagem e semelhança significa a imagem em si, que ele tem uma alma, e a semelhança que ele pode criar as coisas. O ser humano é capaz de criar, tem poder criativo. Então, dali, o ser humano ele foi feito dessa forma. Bem, quando ele criou o ser humano, então ele deu uma ordem para o ser humano. A ordem consistia que o texto vai dizer lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, e diz o texto: e ordenou Hashem ao homem: de toda árvore do jardim comerás. Traduzindo aqui, literalmente, como o texto hebraico diz, tá? Algumas traduções dão uma poetizada aí, mas eu não faço isso. E o versículo seguinte diz: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o texto, ele diz assim, bem, não durou muito. E Adão, ele acabou comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. A mulher foi enganada pela serpente, então a mulher pegou do fruto, deu para o homem comeu, mas a ordem explícita tinha sido dirigida ao homem, não à mulher. Então o erro maior foi do homem nisso. Então, ele desobedeceu a Hashem. A partir daquele momento, o ser humano ele procurou se ocultar, se esconder, como se isso fosse possível. Obviamente que não seria possível isso. Mas ele procurou se ocultar. Só que Hashem, que sabe de todas as coisas, deu a oportunidade para ele se arrepender, perguntando:
onde você está, Adão? Então, mas ele não aproveitou essa oportunidade naquele momento, tá? Falou naquele momento que Adão, depois ele se arrependeu de fato, depois que tinha saído do jardim, ele fez techuvá, se tornou um grande tzadik, inclusive. No entanto, naquele momento ele não fez isso. E por causa disso, nós vemos uma série de decretos sendo dada por Deus, né? Primeiro, Hashem vai lá, pune a serpente, porque a serpente em si enganou Havá. Depois que a serpente foi punida, a serpente andava, se locomovia, andava de forma ereta, tinha pernas e braços, ela perdeu as pernas e braços e obrigatoriamente ela teve que se rastejar para o resto da vida. As cobras hoje se rastejam, por exemplo, são descendentes da cobra primordial. Depois disso, Havá, que teria filhos sem uma necessidade de sentir muitas contrações, passou a ter contração. Além dessa contração, também ela passou a ter um ciclo menstrual. Ela não teria ciclo menstrual se ela não tivesse também desobedecido. Adão, em si, ele recebeu o tikkun, o decreto, né, de poder conquistar o pão de cada dia através de um esforço redobrado. Não era necessário tanto esforço antes, né? Se ele tivesse permanecido, é claro que ele teria que trabalhar, cultivar e dominar foi dado antes dele ter cometido o erro. Então, mas depois disso, ele agravou a fadiga, o trabalho dele, teria que ter um esforço maior. Lembrando que naquela época não existia arados para arar a terra, tá? Não existia arados. Então você sabe que com que nem ferramentas tampouco. Então você sabe como que Adão conseguia arar a terra, exatamente com a mão. Exatamente com a mão. Daí você vê o que o versículo quer dizer com esforço redobrado. Bem, legal. Assim começou a história, então, que esse casal ele sai do Éden, e no capítulo de número 4, nós já encontramos eles morando em outro lugar, mas no capítulo de número 4, eles já tendo filhos, né? Ali conta a história de dois irmãos, um chamava Caim e o outro chamava Hevel. Caim e Hevel, por algum motivo, tinha uma série de atritos que estava correndo entre eles, que a escritura ela não vai deixar bem claro o porquê disso. No entanto, depois de um certo tempo, obviamente que eles não nasceram gigantes, não nasceram já adultos, eles nasceram crianças, tá? Então, vamos pensar que daqui de Caim e Hevel para a saída do Éden se passaram alguns anos, entendeu? Alguns anos até eles serem adultos, entendeu? Ninguém nasce adulto. Eles não nasceram adultos. Então aqui você tem um certo período de anos que já se passou. No entanto, chegou um tempo em que eles precisavam, como eles faziam de costume, oferecer a Deus a sua oferta de gratidão. Oferecer a Deus a sua oferta de gratidão. E uma oferta de gratidão era necessário alguns elementos entre elas, e você tinha que oferecer a Deus aquilo que você tinha de melhor, né? E era um sacrifício olá, inclusive, de reconhecimento a Deus. Esse sacrifício chamado de sacrifício olá, de reconhecimento a Deus, ele é um sacrifício que necessariamente você não precisa de sangue, tá? De animais com sangue. Não, o animal oferecido ele é completamente consumido pelo fogo. Na verdade, você não tem nenhum sacrifício de sangue acontecendo, de sangue derramado sobre o altar, tá? Antes do Monte Sinai. Antes do Monte Sinai, você não tem um único, talvez o de Abraão, né? Ele foi o sacrifício, tá? Uma das partes foi o primeiro de sangue que a gente tem uma noção ali. É verdade. Mas no restante, você vai ver que você não encontra isso com a grande facilidade.
E então, Caim ofereceu o quê? O melhor que ele tinha do seu plantio. Ele era um agricultor. Então ele ofereceu do seu plantio. O que Abel ofereceu? Hevel era pecuarista. Ele criava animais, caprinos. Ele ofereceu um carneiro. E esse carneiro oferecido foi completamente queimado, né? Ou seja, pelo fogo, porque é um sacrifício olar. O texto deixa assim bem claro que foi um holocausto. Aquilo foi um holocausto. Então, o holocausto é completamente consumido pelo fogo. A pessoa não aproveita nenhuma única parte, porque é isso. Em si, isso aconteceu. Bem, a ideia é que o sacrifício de Abel foi aceito e a de Caim não foi aceito. Caim ficou muito bravo com isso e resolveu fazer um planejamento para tirar a vida do irmão. Enquanto os dois estavam no campo, Caim se lançou sobre o seu irmão e tirou a vida dele. Ele assassinou. O primeiro assassinato da história da humanidade acontece aí. Aí, nesse momento que acontece esse primeiro assassinato, se tem uma série de questões sobre esses pontos. Entre essa série de questões sobre esses pontos, temos aqui uma questão principal. É que Hashem vai dar a oportunidade de Caim se arrepender. E pergunta, onde está seu irmão? Na verdade, Hashem sabia onde estava, mas foi para dar a oportunidade que ele fez essa pergunta. Essa pergunta, então, Caim responde, sou eu, porventura, o guardião do meu irmão? Fala, meu irmão é adulto, ele que se vire, eu com isso. Praticamente foi isso que Caim disse. No entanto, Hashem foi lá e censurou ele. E depois da censura, Caim foi advertido por isso. Por ele ter assassinado, praticado um assassinato. E, como todo assassino, ele teria a pena capital. No entanto, ele se demonstrou um certo arrependimento e saiu exilado, ou seja, ele foi para a terra de Nod. Ele saiu exilado, ele se exilou, entendeu? Essa é a pena, por exemplo, de um certo arrependimento que foi demonstrado por um erro cometido, grave, mas cometido, mas como todo erro pode ter conserto. E ele foi-se embora. Só que aí surge a primeira pergunta da nossa lição. Espera aí. A gente está no capítulo de número 4 de Bereshit, de Gênesis. Até aqui nós lemos sobre um mandamento que tinha sido dado a Adão lá atrás, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, espera aí, onde está escrito que não pode assassinar? E agora? Caim foi advertido por um erro que ele não cometeu, porque se não pode assassinar ele, se não tem uma proibição de assassinato, por si só não seria um erro, mas ele foi advertido sobre isso. Por que ele foi advertido? Será que Hashem está advertindo Caim por um erro que ele não proibiu, não deu um mandamento? Como é que é isso? Bem, vamos lá. Então o texto ele continua. O texto continua. E você vai ver que começa a nascer muitas pessoas, a sociedade vai se desenvolvendo, e começa o início também da bigamia, né? Aí tinha um cidadão chamado Lameque, que era realmente descendente de Caim também. Esse Lameque, porventura, ele acabou assassinando. E por ter assassinado, ele falou que sobre ele vai tomar vingança dobrada. E depois que Lameque, ele também casou com 2 mulheres. Uma é o início da bigamia, né? Então, ele casou com 2 mulheres. E dessas 2 mulheres, né? Que deve aparecer que o texto ali, que elas não gostaram muito do procedimento dele. E aí, o que acontece? Espera aí, houve algum problema nisso? Lameque tinha essa proibição de assassinar também? Então, o texto vai continuar. E a gente vai ver que a sociedade aumenta. E tem um homem chamado Enoque. Esse homem chamado Enoque, o texto vai dizer que Enoque andou com Deus.
E aí a gente vê, opa, o que é andar com Deus, afinal de contas, né? A gente só vê que Enoque, ele foi tirado desse mundo, né? Sem ficar velho e morrer. Foi tirado desse mundo de repente. E a sociedade vai, então, tendo alguns problemas, algumas dificuldades. E o texto ele começa a dizer que nasceram homens que tomaram as filhas dos homens, as que mais lhe parecia, ou seja, não respeitava a esposa do próximo, ia lá, pegava a mulher casada, e no dia do casamento dele sequestrava as mulheres para eles, e aí aumentou muito a violência na terra e a corrupção, então daqui a gente vê roubo e assassinato multiplicando, não é verdade? E nós vemos uma série de coisas e Hashem fala, olha, que os anos do ser humano não vão ser mais de 900, 800, igual vivia muito, o ser humano vivia muito. Agora vão ser de 120 anos. Opa! Teve uma baixa na estimativa de vida do ser humano. Por que, afinal de contas, isso aconteceu? E, de repente, Hashem, ele fala que resolveu dar cabo de toda a humanidade. Toda a humanidade irá perecer. Não vai sobrar ninguém para contar a história. A não ser um homem chamado Noah, a esposa dele, Naamá, esposa dele, os 3 filhos, Shem, Cam e Yafet, e a esposa dos 3 filhos. Somente essa família recebeu o mérito de, então, recomeçar a humanidade. Só que aí não fica uma história muito clara, porque o que, afinal de contas, diferenciou Noah das pessoas da época dele? O que Noah tem que as outras pessoas não teve? O que as outras pessoas mereceram morrer e Noah não? O texto vai dizer que Noah era justo e íntegro nas suas gerações. Tá, mas qual é o critério para dizer que alguém é justo? Justo é quem pratica a justiça. Justo, reto, é uma pessoa que pratica a retidão. Íntegro é uma pessoa que não é corrupta. Né? Então, a pergunta é, o que diferenciou Noah das outras pessoas? Porque fica o texto aqui, porque até agora a gente não viu nenhum mandamento ter sido dado nos textos escritos. No entanto, uma série de decretos está ocorrendo. A estimativa de vida do ser humano baixou, veio o dilúvio para acabar com a vida da terra. Então, vamos embora. O texto continua. Noah, então, como você conhece a história, sabe que ele juntou um casal de cada espécie, colocou na arca. Depois de ter chovido durante 40 dias e 40 noites, essa arca ela desembocou no monte conhecido pela Torá como Ararat. E lá, Noah, então, recomeça a humanidade. Ou seja, os descendentes de Noah, os descendentes de Shem, Cam e Yafet. Essas pessoas recomeçam novamente a humanidade. E aí surge uma outra pergunta, né? E aí eles começam a fazer uma torre. Essa torre é muito grande, pelo que o texto está dizendo, essa torre tem o objetivo de alcançar os céus. Da forma como isso vai acontecer, não fica muito claro no texto como que vai chegar aos céus, entendeu? No entanto, esse era o objetivo da torre. Só que a Hashem não gosta daquela construção, sabe? E aí os anjos descem e confundem a língua de todo mundo, e a torre acabou por assim mesmo. A pessoa pedia pedra, tijolo, dava cimento, pedia argamassa, dava areia, ninguém entendia o que o outro falava. E aí por aí acabou a história da torre. Bem, e a gente vê que a Hashem não gostou da história e deu um decreto das línguas ali. Ali nasceu vários tipos de dialetos. Só que aí surge uma outra pergunta. O que de mal tem construir uma torre? É proibido construir uma torre? Por que a Hashem fez isso? E o tempo vai passando, e uma certa cidade, o texto vai dizer que essa cidade era uma cidade muito má. A cidade chamava Sodoma e a outra Gomorra.
E dentro dessa cidade as pessoas praticavam vários tipos de perversão. Elas praticavam vários tipos de injustiça também. E assim, então, resolve acabar com essas cidades. Aí entram os anjos lá para tirar Ló e a família dele da cidade, entendeu? Sobre tudo aquilo. No entanto, o restante da cidade vai toda ser condenada. E a cidade foi destruída, com todos os seus habitantes. E aí surge uma outra pergunta: o que, afinal de contas, as pessoas daquela cidade fizeram? E quais mandamentos foram dados que eles desobedeceram, descumpriram? Não é verdade? É o que o texto, então, não deixa muito claro. O texto em si não vai deixar muito claro. Bem, quando chega nesse ponto, a gente chega ao seguinte entendimento: alguma coisa faltou nessa leitura que nós fizemos da Torá. Alguma coisa faltou, alguma informação. Será que a gente perdeu algum versículo para trás? Será que passamos por cima do texto e não observamos? Porque não pode uma série de acontecimentos, de barbaridade, de destruições, uma série de decretos estão ocorrendo e seres humanos são destruídos, uma geração inteira foi destruída, depois 2 cidades inteiras foram destruídas, depois a torre teve que parar no meio da torre, e por aí vai. A pergunta é: afinal de contas, por que isso está acontecendo? O que essas pessoas fizeram? Quais mandamentos elas receberam? Elas estão sendo punidas sem ter recebido mandamentos? Será? Será que essas pessoas estão sendo punidas do nada? Será que a Hashem está punindo as pessoas à revelia, né? Ou seja, está punindo as pessoas sem levar em consideração, sem passar mandamentos, instruções, orientações? Alguma coisa realmente ficou nessa história, não é verdade? Sim. E é sobre isso que nós vamos falar. Você aprendeu na última disciplina que a Torá escrita, ela não deve ser interpretada superficialmente. Que a Torá escrita, ela deve ser interpretada à luz da Torá oral. Que não tem e é impossível alguém entender um texto da Torá escrita sem a Torá oral. É importantíssimo entender tudo aquilo que está escrito na Torá oral, porque a Torá oral vai explicar também a Torá escrita. Então, deve ter alguma explicação sobre isso, e realmente tem uma explicação sobre isso. E a Torá oral, ela vai revelar o seguinte: ela vai revelar que Gênesis capítulo 2, versículo 16, onde está escrito: e ordenou Hashem Elohim sobre Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás. Olha só, e ordenou Hashem Elohim sobre Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás. Esse versículo, à luz do texto simplista, à luz do texto literal, pode parecer que somente a gente está dizendo: olha, eu te dei ordem do que aquilo que você pode e não pode comer. Só não pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O restante pode comer. À luz parece isso, apenas isso. No entanto, lá no Tratado Sanedrim, na página 56b, é explicado que nesse versículo aqui se encontra aqui se encontra 6 mandamentos que o primeiro ser humano recebeu. Isso, 6 do nosso 7. Adão, ele recebeu aqui nesse texto 6 mandamentos. Por quê? Porque a Torá oral, ela vai pegar o texto, esse texto está codificado. E para ele ser decodificado, precisa de uma chave de interpretação. É um remes, que pega o texto por cada palavra, ela se conecta com outras palavras de versículos que seriam ditos que foram ditos no futuro em outras passagens a outras pessoas, mas que na verdade eram apenas eco daquilo que tinha sido dado a Adão. Então esses versículos foram repetidos para outras pessoas no futuro, mas já tinham sido dados a Adão. Então, através dessa chave,
através dessa chave de interpretação, a Torá oral vai explicar aqui para nós que existem 6 mandamentos. Vamos lá. E ordenou. E ordenou se refere a praticar justiça. Ou seja, onde se encontra, como que se sabe disso? Porque a palavra ordenou também vai aparecer em Gênesis 18, 19, onde é dito, eu conheci, pois ele ordenou seus filhos a fazerem justiça. Logo, daqui se tem um versículo que estabelece a prática da justiça. Hashem. Hashem se refere à bênção divina, ou seja, não blasfemar. E como que se sabe disso? Porque o próprio nome Hashem, que é aqui encontrado, que é o tetragrama, ele é encontrado também onde? Em Levítico 24:16. E o texto de Levítico vai falar aquele homem, a palavra homem vai ter duplo sentido, porque a palavra para homem é ish. Ish aparece 2 vezes, sendo dirigido ao homem judeu e ao homem não judeu. Então, aquele homem judeu e o homem não judeu que blasfemar o nome de Hashem, certamente será morto. Infelizmente, as traduções, elas não acabam traduzindo da forma que o texto é na literalidade. Por isso, as pessoas não acabam percebendo isso. Então, daqui, Adão também tinha sido proibido sobre blasfêmia. Eloquim. Eloquim se refere à proibição de idolatria. Sim, idolatria. E como você sabe isso? Porque a palavra Eloquim, ela vai ser dita lá no Monte Sinai, em Êxodo 20, versículo 3. Não haverá outros Eloquim perante mim. Então, daqui se sabe que o Adão tinha sido proibido também de idolatria. Ao homem se refere a respeitar o ser humano. Ou seja, não derramar sangue. Como que se sabe disso? Porque a mesma palavra Adam para homem aqui vai ser repetida lá em Gênesis 9, versículo 4. A palavra Adam também vai aparecer lá. Por exemplo, aquele que derrama o sangue do homem aqui, a palavra Adam, pelo homem terá seu sangue derramado. Então, daqui a proibição de assassinato. Dizendo se refere ao respeito à família, ou seja, não praticar imoralidade. Como que se sabe disso? Porque a palavra dizendo, é da mesma raiz, vai aparecer em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde está escrito, disse Deus, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão eles uma só carne. Ou seja, ele vai se unir à sua mulher e não à mulher do próximo. Ou seja, então a proibição aqui é a proibição de adultério. De todas as árvores do jardim. Aqui é explicado que o texto tem que ser interpretado literalmente e não do roubo. Logo, quando Hashem falou com ele que pode comer de todas as árvores do jardim, logo ele não pode comer de algo que ele não está liberado, que é uma propriedade alheia, como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós encontramos 6 mandamentos, ok? Comer, comerás, explica Urashi. Uma vez que foi dado comer, comerás, significa que o ser humano só poderia comer aquilo que estivesse pronto para comer. Ou seja, um animal não estaria pronto para comer. Então ele não poderia matar um animal para poder comer. Logo, depois do dilúvio, ele foi liberado a comer animais, desde que não comesse um órgão de animal vivo, sendo as 7 leis completa Noa. No entanto, essas leis já estavam em vigor. Aí sim nós vamos entender algumas coisas. Aí sim vamos entender por que Caim ele foi advertido da prática de assassinato, porque ele estava proibido de assassinato, porque esse mandamento já tinha sido dado. Aí sim vamos entender também por que Noé ele foi chamado justo, porque o critério de justiça era praticar esses 6 mandamentos anteriores. E a geração dele foi condenada porque eles não praticavam esses 6 mandamentos, sabendo que esses mandamentos já existiam. Aí sim eu vou entender por que Enoque andou com Deus. Porque a palavra andar é a palavra halar, a mesma palavra para alahá. Ou seja, cumprir regras, cumprir mandamentos. Enoque, ele cumpria esses 6 mandamentos primários. E aí sim eu vou entender, então, porque houve todos esses decretos, como, por exemplo, agora eu vou entender por que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas.
Por quê? Porque eles praticavam vários tipos de injustiça. E é proibido praticar injustiça de acordo com o mandamento de estabelecer tribunais de justiça. Então, a esse respeito, eles foram, então, castigados exatamente por isso. Aí, quando nós entendemos esse texto realmente por essa via, conseguimos localizar na Torá Sagrada. Lembrando que a Torá não é apenas escrita, a Torá oral. Então, foi localizada na Torá oral o significado disso tudo aqui, entendeu? Aí sim eu vou entender que Hashem realmente ele é justo, porque ele dá mandamentos e depois, se as pessoas transgridem esses mandamentos, acabam colhendo aquilo que plantou, infelizmente. Aí sim, realmente, as coisas fazem todo o sentido, não é verdade? Então, gente, agora nós vamos estar abrindo para perguntas. Vão ser 5 minutinhos para perguntas, são 6 horas e 53 minutos. Até 6h58 estarei respondendo as perguntas, ok? 5 minutinhos. Após essa aula, estarei passando a atividade número 1 para vocês. A atividade que eu passar hoje, vocês podem me entregar até a próxima semana, ou seja, até, no caso, a próxima quinta-feira. Lembrando que na próxima semana teremos aula na terça-feira, ok? Então, estão conosco aqui a Maísa Valdeli, a Luciana Rodrigues, a Luciana Ribeiro, o Leandro, a Quitéria, o Guernes, a Kaline. Boa noite. Boa noite, Kaline. Quanto tempo? O Júnior, o Eric. Então, gente, pessoal que está acompanhando aí, qualquer dúvida, é só digitar aí a pergunta que eu estarei respondendo, ok? O Alan também está conosco aqui. O Alan David. Obrigado, Alan. Baruch Hashem. Alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Só digitar aí no chat que eu estarei respondendo. O David, Alan David pergunta, ele fala, Moré, ouvi uma explicação que Hashem permitiria a Adão comer da árvore do conhecimento caso o dia se encerrasse, porém ele transgrediu às 3 horas da tarde. Sim, aquele mandamento, na verdade, ele valia apenas por 1 hora, Só que ele não esperou nem mesmo 1 hora, entendeu? Foi rapidinho. Assim que ele foi criado, ele acabou, então, provando do fruto do conhecimento do bem e do mal, transgredindo. No entanto, se ele tivesse esperado, sim, ele poderia comer desse fruto, não seria mais proibido para ele. Maísa fala,
Então, as pessoas dessa época tinham pleno conhecimento desses mandamentos, correto? Sim, eles tinham pleno conhecimento desses mandamentos. Todos os descendentes de Adão, e todos eram descendentes de Adão, né? Tinha esse pleno conhecimento de todos esses mandamentos. E eles transgrediram esses mandamentos. E por isso, eles sofreram as sanções por causa disso. Mais tarde, a Torá foi dada no Monte Sinai. E esses mandamentos, eles foram reafirmados na Torá. Entendeu? Eles foram repetidos na Torá. Então, gente, esse foi o nosso bloco de perguntas. Foi muito bom estar aqui com vocês. E essa foi a nossa aula de hoje, aula de número 1. E agora, nosso próximo encontro, próxima terça-feira, com a aula de número 2, onde nós vamos ver por que, afinal de contas, se nós vimos que as leis foram dadas a Adão, por que ela chama 7 leis de Noé? Falaremos isso na próxima aula. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos para todos vocês. Shalom, shalom a todos.